Essa relação tão famosa, né, entre roteirista e diretor foi o tema de uma palestra com o Lucas Paraíso e a Luísa Lima. Muita gente acha que essa é uma relação que, enfim, depende de vários combinados para dar certo. Quais são os combinados entre vocês? Alguns combinados. Eu acho que primeiro é uma admiração, uma visão comum sobre o mundo, sobre as questões que a gente quer falar. Eu acho que existe um entendimento ético, um entendimento estético e também uma sensibilidade que às vezes não é tão concreta, mais abstrata, mas um olhar para o mundo e a maneira que a gente gosta. Eu sempre reparo muito como a Luísa trata as pessoas no set, como ela, de alguma maneira, olha para as coisas que os roteiristas escrevem e traz uma autoralidade. Então, eu acho que o combinado vem no lugar da admiração, do respeito e, principalmente, eu acho, de comungar esse afeto sobre o que a gente quer falar. Eu acho que é o que não falta na gente, né, Lu? Ah, com certeza. Eu acho que a gente estava falando isso agora, né, lá na conversa, que a gente já se conhecia por causa de 2 trabalhos que a gente fez juntos e que eram capitaneados, né, na época em que a gente ainda não estava à frente do projeto, né, eram capitaneados como, por exemplo, o Rebu que a gente fez, o Justiça que a gente fez, ambos foram dirigidos pelo José Luiz Villamarim, o Rebu foi escrito pelo George, o Lucas fazia parte dessa equipe. Enfim, foram trabalhos em que a gente percebeu afinidades entre nós, né? O Lucas, às vezes, chegava na festinha e falava, olha, Lu, aquela cena eu sei que você dirigiu, fui eu que escrevi. E assim a gente ia entendendo um pouquinho, né? E foi também uma coisa de encontro um pouco geracional. Também, quando ele me fez o convite, ele falou, agora é a nossa vez. Agora vamos fazer isso juntos. E daí é um pouco do que você falou, né? Os combinados são respeito, em que a gente possa falar sobre qualquer coisa que a gente pensa, a questão é como se fala. E a gente gosta muito, preza muito pela delicadeza, né? Então, mesmo quando a gente fala coisas difíceis ou coisas que podem ser alguma crítica, alguma coisa que a gente prefere que seja de outro jeito, não como ele está propondo ou como eu estou propondo, a gente fala em tom de sugestão, a gente tem muita escuta um para o outro e a gente trabalha o tempo todo com muita conversa, sem preguiça de conversar exaustivamente sobre qualquer que seja a questão, para que a gente realmente saia dessa conversa com um espírito tranquilo de que ele está entendendo exatamente como eu estou sentindo e vice-versa. E a gente procura, no que ele apresenta as ideias, o texto, no que eu apresento as ideias de como vou fazer esse texto, tirar, né, essa história do papel, a gente procura também entrar muito no que o outro está dizendo, sentir aquilo que o outro está dizendo e se apropriar daquilo que o outro está dizendo. Porque aí chega numa hora que a gente está pisando num terreno comum. E aí, nesse terreno comum de fundamentos, de valores, de ética, de estética, a gente fala sobre as ideias, né? E falar sobre as ideias é maravilhoso. A gente não está indo contra, né? Até porque o desejo é fazer uma obra comum e que essa obra se potencialize com o nosso encontro. E uma obra que fala sobre a intolerância, né? Sim. Sobre a falta Justamente de escuta. Sobre a falta de diálogo. Isso, sobre a falta de outros. Diálogo, sobre a falta de empatia. Exatamente. Então era muito importante que a gente pudesse exercer algo, não diria em contra do que a gente está falando, porque a gente não está contra, mas eu acho que a gente tinha que, na prática, colocar no jogo a escuta, colocar no jogo o sentir pelo outro, colocar essa empatia. E quando você escreve essa série que fala da falta de tolerância, da falta de diálogo, da falta de empatia, é porque tudo isso são coisas que a gente acredita, né? A gente acredita na empatia, na tolerância e no diálogo para a nossa vida e para o mundo que a gente vive. Se está fazendo falta, a gente quer mostrar para as pessoas, olha, gente, vamos comungar, vamos revalorizar tudo isso, né? Que isso é importante para a nossa convivência nesse mundo. E isso são, então, valores que a gente tem, né? A gente comunga deles e a gente tenta praticá-los, né? Vivê-los realmente na nossa relação e em todas as relações. E o resultado a gente vê, né, totalmente, o resultado final, né, dessa série, que é um sucesso, a gente totalmente vê esse entrosamento, né? E como é que foi para vocês essa experiência de dividir
né, a forma como vocês trabalham, o que vocês acreditam, com esse público, que é um público muito interessado, né? Eu acho que a gente gosta, né, acho que quem faz audiovisual gosta de dividir, né? Eu acho que é saber trabalhar com aquilo que há de comum, preservando também a sua existência, a sua própria experiência, a sua individualidade. E eu e o Lucas, a gente gosta muito de elaborar juntos, né? A gente gosta muito também de celebrar. Eu estava falando ali na nossa conversa que isso não é feito só com elogios, mas os elogios também são importantes. Então é muito importante, né? Quando eu recebo um episódio escrito dele, que ele acabou de escrever, acabou de estrear, eu enquanto também criador, eu sei o quanto esse momento é delicado. Então eu tento dar a ele realmente tudo aquilo que eu senti, com entusiasmo, com desejo, né? E aí isso é o primeiro momento. Depois vem as provocações, né? E vice-versa. Ele também me provoca o tempo todo, mas ele me acolhe o tempo todo. Quando ele vê um episódio filmado, editado, e aí eu mando para ele para saber, né, como ele sente, o que ele quer sugerir, o que ele acha que pode mudar ou não. Ele sempre me responde também com muito... vivendo aquilo profundamente, sem medo de mostrar as suas emoções ou ficar... Eu não gosto muito, sabe, dessa coisa de ficar economizando amor, de ficar economizando afeto, Não, mostra seu afeto, mostra seu amor. Você gostou? Então fala isso com todo o seu desejo, porque para quem fez, para quem entrega, é tão importante esse reconhecimento. Então a gente tem muito essa noção, né, de como dar o reconhecimento antes de tudo, porque aí é a base para a gente depois poder também falar sobre qualquer coisa, as críticas e tudo mais. É porque também essa série é uma série de sentimentos tão fortes, né, que a gente não poderia ser diferente do que a gente está propondo, né? E hoje esse encontro aqui no Rio 2C é muito bonito poder dividir um pouquinho nosso processo criativo e a nossa caixinha, né, de referências. Então, eu fiquei muito emocionado de primeiro ver o interesse de tanta gente, né? Assim, é muito bonito ver que as pessoas estão se espelhando num processo muito honesto entre nós dois e, ao mesmo tempo, olhando para isso, pensando no seu próprio trabalho, né? O que a gente quer é poder inspirar, poder trazer um diálogo. As coisas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mas eu acho que quando a gente entende a sensibilidade e as fragilidades, principalmente, acho que fica muito mais fácil a gente construir uma coisa sólida, que é o que eu acho que a gente está tentando fazer, né, há um tempo. E olha, eu tenho certeza que quem viu aproveitou muita coisa, sabe, dessa conversa de vocês. Mesmo. Que bom, Mônica. Né? E no final vocês mesmos já tiveram esse retorno ali das pessoas, que é verdade, muito bacana. É muito né? bacana. Muita gente, enfim, está fazendo, né? Tudo isso é importante demais para a gente, mas é para dividir, né? É para o público. Então, é muito legal, assim, também ter esse contato direto, né, com as pessoas, ver aquilo que a gente também traz do nosso processo, tem uma consistência, né, que interessa, que diz, né, para pessoas que às vezes estão começando a trabalhar como roteirista, como diretor e tal. É muito bonito, assim, a gente gostou demais de participar aqui do evento. Então, muito obrigada por essa entrevista e voltem sempre. Muito obrigada a você. Obrigado a você, Mônica, um prazer. Obrigada a você.